A gente já começa com uma notícia aqui da cidade de Maringá. O promotor de justiça, o Leonardo da Silva Vilhena, da 20ª Promotoria, que é a Promotoria de Patrimônio, de Proteção ao Patrimônio Público, ele ajuizou uma ação civil pública de responsabilidade por ato de improbidade administrativa contra a vereadora Cristiane da Costa Lauer, que é do PSC, por enriquecimento ilícito, e ele pediu à justiça a perda do mandato, a suspensão dos direitos políticos e até 14 anos de suspensão de direitos políticos e pagamento de multa, e também a devolução de quase 20 mil reais. A vereadora, nesse caso, nessa peça, ela é acusada aí de utilizar o serviço do servidor público, um advogado que até então era chefe de gabinete ali na Câmara, chefe de gabinete da própria Cris Lauer. Ela é acusada de usar o serviço dele aí particular em horário de expediente, sem remunerá-lo, e aí, para deixar de gastar, então, deixou de gastar, e ela incorre em enriquecimento ilícito. Eu vou ler trechos aqui do inquérito civil do Ministério Público do Paraná. Vou passar o número para você. Se você quiser fazer a conferência, você fique à vontade. É um documento público. O inquérito é o 0088.21.001901-9. Abro aspas aqui. Com o término da fase investigatória, foi possível compreender que a irregularidade cometida no presente caso trata-se de uso de mão de obra de servidor público comissionado por agente público para fins particulares, o que representaria a prática de ato de improbidade administrativa por parte da vereadora Cris Lauer. Outro texto do documento diz o seguinte: requer-se que seja notificado o município de Maringá e a Câmara de Vereadores para que se manifeste a respeito do interesse em integrar a presente lide. Em outro trecho do documento, diz o seguinte, abro aspas aqui: pede-se tutela jurisdicional para condenar a demandada Cristiane Costa Lauer nas sanções cabíveis previstas no artigo 12, inciso 1 da Lei Federal número 8.429 de 1992, que trata de enriquecimento ilícito, perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio no valor de R$ 19.638,02, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos até 14 anos, pagamento de multa civil equivalente ao valor do acréscimo patrimonial e proibição de contratar contra o poder público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direto ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo não superior a 14 anos. Ângelo Rigon, eu começo com você, afinal você levantou essa lebre ontem, e tem mais, tem outros desdobramentos, Ângelo, porque o vereador delegado Luiz Alves, ele é uma espécie de corregedor da Câmara, e aí podem haver outros desdobramentos disso dentro da própria Casa Legislativa. Nesse caso do desdobramento, depois da conversa com quem entende aqui, que é o professor Jorge, há uma certa divergência. Eu acredito que depois da legislação, que não existia um trâmite, eu não me recordo a data em que ela foi feita, não existia o trâmite de apuração de irregularidade cometida por vereador, né? E passou a existir depois com o delegado Luiz Alves comandando o processo. Pelo que eu vi no regimento interno, já estava lá antes dessa mudança, cabe comissão processante se alguém denunciar, seja vereador, eleitor, né? E agora cabe através dessa comissão de ética e parlamentar. Mas, de qualquer forma, pode sobrar para ela se algum dos vereadores, se algum eleitor resolver falar assim, olha, está errado, o que ela fez é falta de decoro, isso dá cassação, punição, suspensão de mandato, alguma coisa. A época que foi denunciado, em março do ano passado, infelizmente a Câmara não tomou providência. Vinha, assim, inclusive, desde o começo do mandato. Não só ela faz parte de um grupo que gosta de enfrentamento, gosta de ser o dono da moral, mas na hora da prática, a prática é outra. Ela usava, está na denúncia, o chefe de gabinete para defender ela em 8 ações particulares pagas com dinheiro público. Então essa é a mesma pessoa que usava lives nas redes sociais para dar uma de, olha, sou a dona da moral, só eu faço coisa certa, os outros só ficavam apontando o dedo para quem fazia as outras coisas. Ela que chegava para trabalhar na Câmara, dirigindo um carro sem CNH, com a CNH suspensa,
né? Ela batia a boca com o presidente da Câmara, o Mário Socorro foi obrigado a dar algumas catracadas dela algumas vezes, por bobagem. Ela votou contra a ata de sessão. Então há todo um conjunto aí que pode ser levado em consideração na eventualidade de alguém representar contra ela, Paulo. Agora, a atitude do promotor levou um tempinho, tudo, mas virou um inquérito, ele analisou certinho, verificou, investigou, e acho que está mais que provado que junto com o processo tem lá as cópias das datas das reuniões, do Projude, dizendo, ó, dia tal hora, ele devia estar trabalhando, mas estava advogando causa particular do Cris Lauer no juizado especial. Quem, Rafael? Mas eu acredito que só há uma ilicitude caso ele tenha recebido o valor dela. Tem que ser analisado isso. Não, ele recebia da Câmara e estava advogando para ela. Tudo bem. Ele está recebendo da Câmara para prestar serviço no gabinete dela. Sim, mas estava advogando para ela. Se por acaso ele ajuizou a ação defendendo ou qualquer tipo de defesa de um processo particular dele com ela, não necessariamente configurou ato ilícito no quesito de receber algum honorário contratual. Agora, se realmente existe um honorário contratual, aí sim pode ser colocado como algo ilícito. Mas acredito que não se demonstrou prova nenhuma por enquanto. Nós sabemos que esse ajuizamento aí dessa ação civil, a civil pública, foi decorrente provavelmente de uma notícia crime, ou seja, através de uma denúncia, que agora o promotor deu as caras e realmente ajuizou a ação. Você acha que o promotor ia ajuizar um inquérito, uma ação sem ter prova? Todo mundo faz injustiças, do Rigon. Eu sou vítima de uma injustiça. Eu sou vítima de uma injustiça. Infelizmente. Entendeu? Eu sou vítima de uma injustiça. Mas nesse então, caso, veja, eu acabei de falar que ele anexou os processos. É muito cedo ainda para dizer e condenar. É claro que chama muita atenção. Uau, 14 anos, vai perder, não sei o quê, não sei o quê. Claro que chama muita atenção porque realmente o promotor de justiça tem que colocar ali os crimes os quais os fatos enquadram crimes. Então tem que colocar, tipificar, deixar bem certinho, claro, vai agora para o juiz ver se vai receber ou arquivar a denúncia. Né? Temos essa decisão ainda para ser tida no juízo. Agora, realmente é muito cedo para dizer que há uma condenação. Eu sei que ninguém falou isso, mas me parece que com todo esse aparato de fatos, parece que é condenada já e tem que ser cassada. Não, eu acho que o devido processo legal tem que ser seguido à risca, tem que colocar as provas que realmente configuram um ato ilícito, se realmente o advogado cobrou dela de forma em apartado do gabinete, né? Mesmo que ele prestava serviço. Então veja, é o Dr. Bruno Gimenez, que é objeto dessa ação, inclusive nem foi arrolado como parte, né? Ele foi objeto da ação e inclusive já deu seu depoimento. Então tem que só verificar essa questão realmente para a gente não ficar aqui o tempo todo assassinando reputação que ainda não teve uma decisão condenatória. Só isso. Falou de reputação aqui. Eu estou colocando a minha opinião, Paulo Caetano. Não estou acusando ninguém. Entendo, por favor. Sejam um pouquinho. Não. Tanto que peguei o trecho, o documento. Tudo bem. E ele fala representado, né? É isso que eu tô falando. Vários fatos, os crimes podem ser tipificados. Como eu disse, o promotor é pago para isso, para ele colocar ali no outro dia a gente realmente falou pode aqui se enquadrar. Do processo, mas não dá realmente para dizer isso. No outro dia a gente falou do processo administrativo aqui do partido do vereador Flávio Mantovani e a mesma situação. Mas então é a mesma situação. Existe um inquérito. Eu digo isso como, só concluindo, por gentileza, eu digo isso como um caso injusto. Né? Amigo dela, o Mero Marques, me processa criminalmente. Eu sei o quão isso é ruim. Eu digo isso de forma pública porque realmente o processo é público, não é sigiloso. Então, veja, é uma injustiça para mim? É. Agora, o caso dela tem que ver se realmente até a decisão não há condenação. Agnaldo Vieira.